Começamos pelo livro Mantras de Vida, de Loester, psicografado por João Nunes Maia, que diz: os livros que eu preciso vêm para as minhas mãos e as leituras que me instruem, eu as gravo com mais intensidade. No Livro dos Espíritos, estamos no item dos anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. A pergunta é 492. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? Desde o nascimento até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espírita depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas que mais não são do que fases curtíssimas na vida do espírito. Em Obras Póstumas, estamos falando sobre a natureza do Cristo. São várias passagens dos Evangelhos e depois um comentário. O capítulo é extenso, então vai demorar bastante tempo para a gente terminar. Então vamos à leitura. A passagem está em Mateus, capítulo 20, versículo 23. Mas pelo que respeita a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me compete a mim vô-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tenha preparado. Ainda em Mateus, capítulo 22, versículos 41 a 45. Ora, estando reunidos os fariseus, Jesus lhes fez esta pergunta: que vos parece do Cristo? De quem é ele filho? Eles responderam: de Davi. Como é então, retrucou ele, que Davi lhe chama em espírito seu Senhor nestes termos: o Senhor disse a meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu reduza teus inimigos a te servirem de escabelo para os pés. Ora, se Davi lhe chama seu Senhor, como é ele o seu filho? E a última passagem é em Lucas, capítulo 20, versículo 41 a 44. Mas ensinando no templo, Jesus lhe disse: como é que os escribas dizem que o Cristo é filho de Davi, uma vez que o próprio Davi diz a seu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu haja reduzido teus inimigos a te servirem de escabelo para os pés? Pois se o próprio Davi lhe chama seu Senhor, como é ele seu filho? Por essas palavras, Jesus consagra o princípio da diferença hierárquica que existe entre o pai e o filho. Ele podia ser filho de Davi por filiação corporal como descendente de sua raça, e foi por isso que ele teve o cuidado de acrescentar: como lhe chama a ele em espírito seu Senhor. Se há uma diferença hierárquica entre o pai e o filho, Jesus, como filho de Deus, não pode ser igual a Deus. Ele confirma esta interpretação e reconhece a sua inferioridade com relação a Deus em termos que não deixam lugar a dúvidas. E aí vem as passagens de João, capítulo 14, versículo 28. Ouvistes o que foi dito: eu me vou e volto a vós. Se me amasseis, rejubilaríeis, pois que vou para meu Pai, porque meu Pai é maior do que eu. A próxima passagem está em Mateus, em Marcos e em Lucas. Em Mateus, no capítulo 19, versículos 16 e 17. Em Marcos, no capítulo 10, versículo 17 e 18. E em Lucas, capítulo 18, versículo 18 e 19. Aproxima-se então um mancebo e lhe diz: bom mestre, que bem devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: por que me chamas bom?
Não há senão somente Deus que é bom. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Não só Jesus não se deu em nenhuma circunstância por igual a Deus, como neste passo afirma positivamente o contrário. Considera-se inferior a Deus em bondade. Ora, declarar que Deus lhe está acima pelo poder e pelas qualidades morais é dizer que ele não é Deus. As passagens que seguem apoiam as que citamos e também são bastante explícitas. Não tenho falado por mim mesmo. Meu Pai que me enviou foi quem me prescreveu, por mandamento seu, o que devo dizer e como devo falar, e sei que o seu mandamento é a vida eterna. O que, pois, eu digo é segundo o que meu Pai me ordenou que o diga. Essa está em João, capítulo 12, versículos 49 e 50. Jesus lhes respondeu: minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Aquele que quiser fazer a vontade de Deus reconhecerá se a minha doutrina é dele ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por impulso próprio procura a sua própria glória, mas o que procura a glória daquele que o enviou é veraz, não há nele injustiça. Essa está em João, capítulo 7, versículo 16 a 18. Ainda em João, capítulo 14, versículo 24. Aquele que não me ama não guarda a minha palavra, e a palavra que tendes ouvido não é minha, mas de meu Pai que me enviou. E ainda em João, capítulo 14, versículo 10. Não credes que estou em meu Pai e que meu Pai está em mim? O que vos digo, não o digo de mim mesmo. Meu Pai que mora em mim, faz ele próprio as obras que eu faço. Em Mateus, capítulo 24, versículo 35 e 36. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Pelo que respeita ao dia e à hora, ninguém o sabe, nem os anjos que estão no céu, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai. E finalmente em João, capítulo 8, versículo 28 e 29. Jesus então lhes disse: quando houverdes elevado ao alto o Filho do Homem, conhecereis o que eu sou, porque nada faço de mim mesmo, mas digo o que meu Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo, e não deixou só, porque faço sempre o que lhe é agradável. Aí tem mais. Em João, ainda, capítulo 6, versículo 38. Desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. João, capítulo 5, versículo 30. Nada posso fazer de mim mesmo. Julgo segundo ouço, e o meu juízo é justo, porque não procuro satisfazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ainda em João, capítulo 5, versículo 36. Mas de mim tem um testemunho maior que o de João, porque as obras que meu Pai me deu o poder de fazer, as obras, digo, que eu faço, dão testemunho de mim, que foi meu Pai que me enviou. E em João, capítulo 8, versículo 40. Mas agora procurais dar-me morte a mim, que vos tenho dito a verdade, que aprendi de Deus. É o que Abraão não fez. Desde que ele nada diz de si mesmo, que a doutrina que prega não é sua, que ela lhe veio de Deus, que lhe ordenou viesse dá-la a conhecer, que não faz senão o que Deus lhe deu o poder de fazer, que a verdade que ensina ele aprendeu de Deus, a cuja vontade se acha sujeito, é que ele não é Deus, mas apenas seu enviado, seu Messias e seu subordinado. Fora-lhe impossível recusar, de maneira mais positiva, qualquer assimilação sua a Deus, nem determinar o seu papel principal em termos mais precisos. Não há nos trechos acima pensamentos ocultos sob o véu da alegoria, que só à força de interpretações se possam descobrir.
São pensamentos expressos em seu sentido próprio, sem ambiguidade. Então, vamos parar por aqui e continuamos na próxima. Em Parnaso de Além Túmulo, a poesia de Cruz e Souza. Exaltação. Harmonias do som, vibrai nos ares, nos horizontes, nas atmosferas. Exaltai minhas dores de outras eras, meus passados recônditos pesares. Desdobrai-vos, luzeiros estelares, sobre o aroma das novas primaveras. Cantem no mundo todas as quimeras, aves e flores, amplidões e mares. Vibrai comigo, multidões de seres, na concretização desses prazeres do meu sonho de luzes e universos. Exaltai-vos na vida de minha alma e na grandeza infinda que se espalma sobre a glória sublime dos meus versos. E agora, para preparar para a prece, vamos ler a poesia de Castro Menezes, Desencarnação. Dorme a ninfa obscura em desvão da floresta. Tênue réstia solar dissolve a névoa fina. Agita-se o casulo, a múmia pequenina é féretro mirim que súbito se enfresta. A borboleta em luz como alguém que protesta contra o sono letal sob a folha mofina, desdobra as asas de ouro e leve bailarina sobe as grimpas do azul em delírio de festa. A morte é assim também. No corpo inerte, langue, silêncio e rigidez trabalham de partilha, tentando nova forma a que a vida se engrade. Mas do estojo larval, sem o lume do sangue, a alma ressurge e voa, acende, canta e brilha, ave do grande além, galgando a imensidade. Deus é Pai que ama muito seus filhos e distribui as suas bênçãos a todos, tanto aqueles que são agradecidos, como aos ingratos que não reconhecem o seu amor. Distribui suas bênçãos aos que merecem e também aos que não merecem. É preciso que todos nós aprendamos a reconhecer em tudo o que nos acontece a bondade de Deus. Na verdade, Ele nos criou para sermos felizes, mas depende de nós saber reconhecer essa felicidade em nossas vidas. Se perdoares as ofensas de teu irmão, menos evoluído, estarás a caminho da felicidade, porque reconheces a sorte que tens. Se tu praticares a caridade a um doente, a um pobre, sem alimentos e sem teto, sentirás no coração, no mesmo instante, a alegria do dever cumprido. Se recebes e praticas todas as virtudes ensinadas por Jesus, estarás a caminho da tua evolução e nenhum acontecimento do mundo poderá te perturbar. Sede felizes, portanto, e guardai no coração a fé no Pai amantíssimo. Sede otimistas e alegres, guardando no coração todas as bênçãos do Pai. Queridos amigos, ficai na paz que Jesus nos deixou. Agradecemos, Senhor, por todas as suas bênçãos, por todas as suas dádivas. Só podemos pedir que nos ajude a ajudar cada vez mais, a estar sempre prontos para levar a palavra amiga, a palavra sincera, a palavra de amor, o gesto que sai do coração, e todas as vibrações de luz por todos os nossos irmãos que sofrem, que são infelizes.
todos como nós, imperfeitos, que ofendem, erram, que possam receber a nossa gratidão, nosso pensamento de amor. A gratidão que temos por Jesus e que levamos a todos em forma de amor, de paz, de compreensão. Obrigada, Senhor. Abençoa-nos a todos. Mais uma vez, com a tua luz, Senhor. Assim seja.